e poderoso Deus, único Deus que existe. Não há outro, meu irmão, minha irmã, não há outro Deus, não há outro Senhor, só um, que é o nosso Senhor e Deus, o Pai, do Cristo Salvador e Cristo Jesus. É a Ti que nós vamos bendizer, adorar, glorificar e exaltar nesta manhã. É a Ti que nós vamos cultuar a partir de agora. E pedimos, ó Todo-Poderoso, que o Senhor nos ajude. Pedimos que o Senhor nos dê graça, pedimos que o Senhor nos dê força, capacidade, para que venhamos neste dia exaltar e engrandecer o Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a prestar ao Senhor um culto de adoração, de louvor, um culto que verdadeiramente te agrade. E que no final desta adoração nós não venhamos a dizer que o culto foi uma bênção, mas que digamos que o Senhor recebeu a nossa adoração. Portanto, Deus e Pai Todo-Poderoso, eterno, justo Senhor da glória, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto e fala conosco. Abre o nosso entendimento para as coisas santas e poderosas. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes, vamos abrir a Bíblia Sagrada nesta manhã. Vamos aqui para o Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 23 até o 30. Se você tem a sua Bíblia, o meu convite é: venha, leia a Bíblia comigo. Se você não puder ler, eu te convido para ouvir, ouça. A Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, é claro. Marcos capítulo 10, versículos do 23 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós
tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Irmãos amados e irmãs queridas, muita gente se baseia, se fundamenta nesta passagem para, de alguma forma, querer trabalhar na obra de Deus, fazer alguma coisa na obra de Deus, né? E eu tenho certeza que a maioria das pessoas querem enriquecer, né? Agora, ninguém trabalha para ficar pobre ou para ser pobre. As pessoas sempre querem ter dinheiro para comprar as suas coisas, comprar aquilo que elas julgam necessário. As pessoas querem ter as suas casas, seus apartamentos, suas chácaras, enfim. Todo mundo trabalha e se esforça para ter conforto. E conforto nós só temos com dinheiro, com numerário. Porque sem dinheiro não se pode ter coisas, bens materiais. Então, de uma maneira geral, os pais, por exemplo, preparam os filhos para quê? Para serem pessoas bem-sucedidas. E neste mundo que nós vivemos, o que são pessoas bem-sucedidas? São as pessoas que alcançaram os seus objetivos ou estão lutando para alcançar os seus objetivos de profissão, de se dar bem na profissão. E quem é que se dá bem na profissão? É aquele que ganha bem. Todo pai prepara o seu filho para ser bem-sucedido. Né? Um pai não paga uma faculdade para o filho ser mal-sucedido. Não, é para o filho se dar bem. E curiosamente, as pessoas se esquecem que Jesus condena a riqueza. Jesus condena a riqueza. Jesus diz que é muito difícil para uma pessoa rica, bem-sucedida, entrar no reino de Deus. E ele usa uma figura, ele usa um cenário curioso, né? Muito comum na época, mas para nós, um cenário curioso. É o meu café. Ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Bom, quando a gente fala essa passagem, as pessoas ficam perguntando, existem várias versões a respeito dessa passagem. Nós não vamos abordar nenhuma delas, né? O que é o buraco dessa agulha, se é um buraco na porta, se é um buraco no minarete, nós não vamos entrar em nenhuma delas porque não é esta a questão aqui. A questão é que no buraco de uma agulha
só passa a linha. E é isso que Jesus está dizendo. Imagina um camelo passar no buraco de uma agulha. Imagina um ser humano que é melhor, né? Um cachorro passar no buraco de uma agulha. Não passa, porque no buraco da agulha só passa a linha. E se a gente não tiver uma visão razoavelmente boa, eu, por exemplo, mesmo de óculos, eu tenho dificuldade de passar a linha pelo buraco da agulha. E Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha só que, quer dizer, é impossível um camelo passar num buraco de agulha. Então ele diz que é praticamente impossível, ou impossível uma pessoa rica, bem-sucedida, entrar no reino de Deus. E ele explica depois por quê. E quando a gente quer entender o que a palavra de Deus diz, a gente vai deixar de procurar as riquezas. A gente vai procurar as riquezas espirituais. A gente não pode se esquecer, queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus estava naquele exato momento falando para uma plateia, para um povo judeu. Ele estava falando com judeus, com hebreus. E o judeu vivia debaixo da lei. E todo judeu, até hoje, a não ser que ele seja um judeu crente em Jesus, ele vai entender que, ele vai considerar que as riquezas são indicação da bênção de Deus. O judeu crê assim, a não ser que ele seja um judeu messiânico. O judeu messiânico é aquele judeu que crê em Jesus. Esse sabe que não. Mas debaixo do código mosaico é desta forma. Por quê? Porque no Velho Testamento, no judaísmo, o Senhor Deus promete ao seu povo, aos hebreus, a prosperidade material, financeira, aos que lhe obedecessem. E os discípulos, que também eram judeus, também até aquele momento estavam meio com um pé na lei e outro com um pé em Cristo, concluíram que uma pessoa rica era uma pessoa bem-sucedida e estava salva. Aí Jesus vem e diz, não, olha, é muito difícil um rico entrar no reino. Então eles ficaram, então ninguém pode entrar no reino de Deus. Então não pode. Aí Jesus diz para eles, para o homem é impossível, mas para Deus não. E as pessoas pegaram esta frase e usam para tudo, né? Usam para qualquer coisa que o homem não consegue realizar. As pessoas pegam esta frase bíblica e passam a usar. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Mas quando Jesus diz que o que é impossível para Deus, o que é impossível para os homens é possível para Deus, ele está se referindo especificamente à salvação. É impossível para o homem se salvar, mas Deus pode salvar o homem.
E por que que Jesus diz claramente na Bíblia Sagrada que é difícil para as pessoas ricas serem salvas? Por quê? Porque as pessoas ricas têm uma tendência natural de amar as suas riquezas, as suas posses, os seus bens, mais que a Deus. Elas preferem abandonar a Deus do que abandonar o seu dinheiro. Isso é natural. As pessoas ricas colocam a sua confiança nas riquezas, ao invés de confiar em Deus. E aí não conseguem ser salvas. É simples assim. É claro que quando nós falamos do Velho Testamento, lá a situação é outra. As riquezas eram um sinal do favor de Deus no Velho Testamento. Mas quando vem Jesus, isso muda. Em lugar das riquezas do Velho Testamento serem um sinal da bênção de Deus, as riquezas no Novo Testamento passam a ser um teste da dedicação do homem. Por causa disso que é difícil o homem rico entrar no reino de Deus. Jesus diz, olha, um camelo pode até passar no buraco de uma agulha com mais facilidade do que um rico pode passar pela porta do reino. Humanamente é impossível. Para o homem é impossível. O homem rico, por ele, é impossível ele entrar no reino de Deus. Impossível ele ser salvo. Porque ele enfrenta obstáculos que um pobre desconhece. A pessoa que não tem dinheiro desconhece os obstáculos que o rico enfrenta para seguir Jesus. O rico tem no seu coração não o eterno, não o grande e poderoso Senhor e Deus. O rico tem no seu coração o Deus chamado Mamon. E o rico precisa tirar esse Deus do seu coração. E ele deve se apresentar frente ao nosso Deus, o Eterno, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como um indigente, como um mendigo. E essa mudança, Jesus coloca como humanamente impossível. Somente Deus pode fazer esta mudança no ser humano. Por quê? Jesus diz, olha, você vai me seguir, você vai armazenar tesouros aqui na terra, então você vai pagar pela sua desobediência. E o que você vai pagar é que aqueles que forem receber os seus tesouros vão acabar com tudo isso. Aí Pedro percebeu que Jesus estava dizendo: abandonem tudo e sigam-me. E Jesus confirma isso quando ele promete no presente, quer dizer, nos dias que a pessoa estiver vivendo e nos dias que irão de vir, aos que abandonarem tudo pela causa do Evangelho, Jesus promete recompensas.
E são essas recompensas que atraem muitas pessoas para virem para o Evangelho. Muita gente diz, olha, eu vou abandonar tudo e vou começar a pregar o Evangelho, porque Jesus está prometendo aqui, ó, muito de retorno para quem abandona tudo e vem fazer a obra. Só que é um entendimento completamente errado da Bíblia, né? As pessoas entendem a Bíblia completamente errada. Não entendem Jesus, querem entender a Bíblia aos olhos do século 21. Jesus promete que todos aqueles que abandonarem por amor a Ele, por amor ao Evangelho, vão receber já no presente e no porvir o cêntuplo de casa, de irmãos, de irmãs, de campos. E aí tem, depois da palavra campos, né, tem uma vírgula. E está escrito com perseguições. E as pessoas se esquecem de buscar entendimento aí. Então, eu quero passar isso para vocês, quero te ajudar nesta manhã, e você vai ver esse vídeo depois, porque alguém vai compartilhar, alguém um dia desse vai entrar aí no YouTube, no nosso canal, e vai ver esse vídeo. Infelizmente a rádio saiu fora do ar, mas esse vídeo vai ficar gravado. Então eu quero trazer à luz o entendimento daquilo que Jesus disse, que as pessoas vão receber muito mais em casas, amigos, campos. Mas o que ele estava dizendo? Ele está prometendo riquezas. Se até aqui ele condenou a riqueza, agora ele está prometendo riqueza. Não, Jesus não se contradiz. Então vamos entender. Jesus falou que a recompensa presente é de 10.000% de retorno. Primeiro que ele não fala em retorno de dinheiro, de numerário. Ele não fala de retorno em espécie. Ele fala de retorno em casas. O que são essas casas? As pessoas que abandonam tudo por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, vão ganhar muitas casas, vão poder alugar essas casas e viver de aluguel. Será que é isso? Não. As casas que Jesus está prometendo, em Marcos capítulo 10, versículos 28 para frente, são as casas de pessoas aonde o verdadeiro servo de Deus, são os lares de pessoas aonde o verdadeiro servo de Deus receberia acomodação, receberia pernoite, receberia comida, receberia um banheiro para poder tomar um banho. Essas são as casas, são lares de outras pessoas, onde o verdadeiro servo de Deus recebe acomodação quando está pregando o Evangelho aqui, ali, acolá. Jesus prometeu irmãos, irmãs, mães, filhos. Olha, ninguém pode ter mais de uma mãe. Não é verdade? Alguém tem 2, 3 mães? Então, precisamos entender o que Jesus está prometendo. Eu, na minha idade, como é que eu vou ter mais irmãos, se não forem irmãos em Cristo? Jesus está prometendo irmãos, irmãs, mães, filhos, que na verdade serão amigos cristãos,
daquele que abandona tudo por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. São os verdadeiros amigos, que são raros de encontrar, diga-se de passagem, do pregador, do evangelista. São aqueles que ajudam, que muitas vezes até sustentam o pregador verdadeiro, o evangelista. Jesus está prometendo campos. Ora, Jesus não está prometendo que vai dar terreno, chácara, fazenda para ninguém. Mas ele está condenando quem tem isso e vive em função disso. Como é que ele ia prometer o contrário? Os campos que Jesus está prometendo são os países, as cidades, os bairros, as ruas, os lugares aonde as pessoas vão ouvir o Evangelho. Esses são os campos, são os lugares aonde as pessoas vão poder ouvir. Pessoas de vários lugares, não são denominações, prédios, igrejas, não. São localidades onde as pessoas que não ouviram o verdadeiro Evangelho vão poder ouvir. Esses são os campos. E Jesus fala das perseguições. As perseguições, meus irmãos, minhas irmãs, fazem parte, né? Eu tenho recebido aí no meu Facebook, tenho recebido no WhatsApp, pessoas horrorizadas, né? O que está acontecendo na Bolívia, não sei aonde. Mas essas perseguições, essas proibições são bíblicas. Me dá a impressão de que os meus irmãos e irmãs realmente não leem a Bíblia. Porque isso que está acontecendo é natural, já está escrito na Bíblia. Não adianta ficar horrorizado, não adianta querer fazer abaixo-assinado, não adianta nada disso. Leia a Bíblia, porque às vezes que eu nem respondo muitas vezes. Leia a Bíblia. Perseguições, essas perseguições que Jesus está falando em Marcos capítulo 10, versículos 28 ao 30, fazem parte das recompensas no presente. Aquele que prega o Evangelho, que proclama a palavra de Deus, vai sofrer perseguição mesmo. E isso aí não é nada. Essas perseguições lá do Evo Morales, mas não sei de que, isso não é nada perto daquilo que está por vir. Eu diria, isso é café com leite. Porque às vezes que essas coisas não me assombram. Né? Eu recebo lá no Facebook, vou falar o quê? Dá vontade de colocar, leia a Bíblia. Porque faz parte de todo pregador do Evangelho, todo pregador verdadeiro, né? Porque tem um monte de gente que vem para o Evangelho achando que casas, irmãos, campos é riqueza mesmo, né? Mas todo pregador verdadeiro sofre perseguições. Uns sofrem perseguições porque não pregam o verdadeiro Evangelho. E aí os que pregam, né, tem bronca mesmo, né? Mas o que prega vai sofrer perseguições. E o verdadeiro pregador do verdadeiro Evangelho se alegra quando uma pessoa é encontrada digna de sofrer por causa de Jesus. Isso aqui que eu estou falando está escrito aí na Bíblia, leia aí. Então para de fazer barulho à toa. Eu estou sendo sincero, verdadeiro com você. Para de ser falso. A Bíblia está dizendo que todo aquele cristão que é perseguido deve ficar feliz. Então por que
que você está preocupado com o povo lá? Eles devem estar felizes, porque amanhã ou depois isso vai acontecer aqui também. Isso vai acontecer aqui também, e que aconteça mesmo. Porque se eu estiver vivo, eu vou me sentir feliz de ser digno de sofrer por Jesus Cristo. Porque as pessoas acham que seguir a Cristo é festa, é alegria. Não, porque a sua vida vai mudar para melhor. Mas eu não sei de onde essa gente tira isso. Porque a Bíblia diz que aquele que se propõe a abandonar tudo por Jesus, a proclamar o verdadeiro Evangelho, vai sofrer perseguições. E ele deve ficar feliz. Não deve ficar triste, deve ficar feliz. Porque a recompensa do cristão não é o dinheiro que aparece na conta, não é a doença que foi curada. Não. A recompensa do cristão é a vida eterna. Isso não quer dizer que a pessoa só vai receber a vida eterna se ela abandonar tudo. Não, claro que não. Porque a vida eterna é um dom. E o pensamento que Jesus está passando aqui é o seguinte: os que renunciam tudo são recompensados com uma capacidade maior de desfrutar a vida eterna no céu. Todos os crentes terão a vida eterna, mas nem todos desfrutarão a vida eterna na mesma medida. É isso que Jesus está dizendo. E as pessoas ficam preocupadas. Olha, pastor, esse camelo, eu ouvi dizer que o camelo é o buraco do postigo, mas não adianta, isso aí não resolve nada. O que resolve é o que Jesus está dizendo, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Não importa o que seja o buraco da agulha. Pense numa agulhazinha, uma agulha. Pense. Como é que um camelo vai passar ali? Impossível. Jesus também disse que o rico é impossível ele herdar o reino de Deus. Porque ele está preocupado com o dinheiro, em ganhar, em guardar, em preservar. Ele não tem tempo para Jesus. Só tem tempo para o trabalho. Só tem tempo para trabalhar, para ganhar. Isso é mentira? Talvez você seja dessa forma. Talvez na sua casa existam pessoas assim. Talvez seu pai seja assim, seu filho. Só trabalhar. Esquece de Jesus. É isso que Jesus está falando. E no versículo 31, que eu não li, mas eu vou encerrar aqui com o versículo 31, tem outra passagem que as pessoas gostam de usar, né? Muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Você já notou que todo sujeito, a grande maioria pelo menos, quando se converte ao Evangelho, tem aquele fogo, aquela coisa de sair querendo fazer. Eu dou uma segurada. Calma, aquieta o facho aí um pouco. Calma, vamos aprender um pouco mais. Eu controlo, eu busco controlar. Mas o crente, o recém-convertido, ele quer sair pregando o Evangelho para que todo mundo se converta. Eu dou uma segurada. Por quê? Porque Jesus falou exatamente isso. Olha, dá uma quietada. Muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. É exatamente isso que ele está falando. Não é o bastante, não é o suficiente começar bem no caminho do discipulado. É como a gente termina que é importante. É isso que ele está dizendo. Por causa disso que eu busco controlar esse ímpeto
daqueles recém-convertidos. Calma, aprenda mais para você sair ensinando. Porque tem muita gente ensinando aí o que nem sabe. Tem muita gente ensinando o que não aprendeu. Tem muita gente ensinando o que aprendeu, não da doutrina bíblica, mas da doutrina da igreja A, da igreja B. Tem muita gente que, se levar uma prensa, não sabe responder. Tem muita gente que responde as questões de outras pessoas, não com resposta bíblica, mas com a resposta que aprendeu da denominação que veio. Então não adianta isso. Não é o bastante começar o cristianismo querendo evangelizar todo mundo, porque os apóstolos, os discípulos, eles aprenderam com Jesus, eles tiveram humildade para aprender com aquele homem, que falava para eles tudo diferente do que eles tinham aprendido nas sinagogas. Eles aprenderam o que nas sinagogas? Que a riqueza era sinal da bênção de Deus. É isso que está lá no Velho Testamento. É isso que o judaísmo prega até hoje. É isso, aliás, que a maioria das religiões pregam até hoje. Ninguém está falando em pobreza, em voto de pobreza aqui, não é isso. Nós estamos falando qual vai ser o motivo da nossa vida. Aí vem Jesus e diz, olha, o motivo da nossa vida deve ser a nossa salvação. Por causa disso que eu não prometo nada além da salvação para vocês. E o que eu prometo são para aqueles que deixarem tudo para seguir e para pregar o evangelho verdadeiro. Eu prometo que vocês sempre vão encontrar uma casa para dormir, para comer, para tomar um banho. São as casas. Eu prometo irmãos, irmãs, mães e filhos, são os irmãos, os amigos cristãos que nós vamos fazer. O que eu prometo são campos. Ah, então o senhor vai dar a fazenda? Não. São as regiões aonde você vai levar o evangelho, aonde o evangelho vai chegar. São novos campos. Está falando de geografia. Mas olha, vocês terão perseguições. E quando a perseguição chegar, vocês têm que se sentir felizes por serem perseguidos por mim, por minha causa. Você vê que Jesus veio com um ensino completamente diferente. Esse é o ensino de Jesus. E o que incomoda um pouco as pessoas e as denominações é que elas gostam de misturar o judaísmo com o cristianismo. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós não vamos viver nenhum e nem outro. O cristianismo, não há no cristianismo promessa material. Ah, pastor, mas assim eu não gosto, assim eu não brinco mais. Então tá bom. O que eu posso fazer? Você quer ir nessas denominações aí que ficam dizendo que Jesus vai mudar a sua vida, Jesus quer fazer você feliz? Não é que nada. Jesus não está nem preocupado com a sua felicidade aqui na terra. Jesus quer que você o conheça, seja salvo, e no arrebatamento ou na sua partida pela morte, você vá para junto dele. É isso que ele quer. É isso que diz o Evangelho. Mas não é isso que as pessoas pregam. Tanto é que você já deve ter ouvido aqui muita coisa a respeito de casa, irmãos, campos, mas quando chega na perseguição, o sujeito para, pula, não fala.
porque Jesus promete mesmo muita perseguição para aquele que verdadeiramente vai proclamar o Evangelho. Mas ele diz, olha, se te perseguirem por proclamar o verdadeiro Evangelho, alegre-se, sinta-se feliz por estar sendo perseguido por amor de mim. Você vê que a mensagem de Jesus, meu irmão, minha irmã, é completamente diferente do judaísmo do Velho Testamento e completamente diferente daquilo que é proclamado, pregado na grande maioria, salvo raras exceções, das igrejas, denominações que existem por aí. Mas isto é evangelho, né? Querido Deus, poderoso Pai, amado Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos lembrar e nos mostrar na Bíblia quão errado muitas vezes nós estamos em seguir a mentira, ouvir a mentira, participar da mentira, colaborar com a mentira. Graças nós te damos porque o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos levado a proclamar o verdadeiro Evangelho. Meu coração se enche de alegria, Senhor, quando perseguido sou por proclamar o verdadeiro Evangelho. É verdade que às vezes a gente se incomoda porque pessoas que poderiam estar aprendendo, proclamando amanhã o verdadeiro Evangelho, continuam envolvidos com a mentira. Continuam, muitas vezes, pregando a mentira. Mas não esmorecemos. Tanto é que estamos aqui, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Eu te louvo, te agradeço, te glorifico, e peço que o Senhor receba o nosso culto, que nós depositamos aos pés do trono da graça. Esta é a minha oração, no teu nome, Senhor Jesus. O Cristo, Senhor, o nosso Salvador. Amém.